Bom dia a todos. Está de facto um excelente dia e hoje, finalmente, posso dizer que a AD está a fazer coisas. E digo isto porquê? Porque finalmente, vemos que as pessoas perceberam, ou que algumas pessoas perceberam, que existe um problema sério no Serviço Nacional de Saúde, e esse problema, ou os vários problemas têm sido identificados ao longo dos anos, mas decidiram que se calhar há aqui umas soluções que podemos aplicar, nomeadamente concentrar serviços num único local. Dir-me-ão, mas achas que isso funciona a longo prazo? Não, não acho, mas a curto prazo é necessário. Neste caso, refiro-me ao Serviço de Urgência Obstétrica, que está concentrado no Hospital de Loures, no Beatriz Ângelo. E apanha ali uma série de regiões, por exemplo, Vila Franca. E eu acho muito bem. E o pessoal da Vila Franca vai ficar chateadíssimo. Eu percebo isso. A questão é, olhemos para a realidade. Esta é a realidade que temos. Muita gente a procurar o mesmo tipo de serviço. O sistema não aguenta. E tu preferes ter meio serviço em vários hospitais ou um serviço completo num único hospital? Eu prefiro um único hospital onde eu sei que ao chegar vou ter equipas prontas para me atender. No caso, para atender a minha mulher, porque, como se sabe, e todos sabem, só as mulheres engravidam, certo? Homens não engravidam, está bem? Pronto. Então, sim, eu concordo em absoluto com esta medida. Peca por tardia, mas mais vale tarde do que nunca. Espero que sirva como referência para os outros serviços que estão em falta. E que isto seja claro, para não termos de estar constantemente em desespero, sem perceber onde é que está aberto, onde é que está fechado, até que horas é que está aberto, a partir de que horas é que posso voltar a ir, a que horas é que posso ligar para o SNS. Tive uma situação com Saúde 24 recentemente, também, e tenho vários, por causa, eu tenho duas filhas pequenitas, e fui ligar para lá, e como liguei às 8h30 da manhã, enviaram-me para Caldas da Rainha. Ora, eu sou de Torres Vedras e eu sei que a Torres Vedras, a urgência pediátrica, abria às 9. Isto causou-me aqui alguns problemas até. Enfim, só o tempo de deslocação até lá, isto abriu e já estava em funcionamento. Mas tudo bem, cheguei a Caldas, não havia o sistema, porque há sempre um sistema, não é dizer que um sistema que falha. Não havia o sistema, que aquilo foi tudo feito à mão, como se estivéssemos nos anos 90, uma coisa esquisita, mas pronto. Lá foi atendida. Mas é tudo muito esquisito, porque é preferível termos um único sítio que nós conseguimos ter a certeza de que, ao chegar ali, existe atendimento, do que termos meios sítios com meios atendimentos. E no caso de serviços de urgência, que são serviços realmente essenciais, em que não pode haver dúvidas. Eu tive outra situação com uma delas, que caiu, chamámos a 112, a INEB. O tempo de chegada do 112 aqui à nossa residência foi cerca de, diria que 10 minutos, no máximo. E depois esperámos para aí 20 minutos para saber para onde é que eles se iam deslocar. Ok, em princípio a menina estava bem, estava a ser acompanhada por eles, mas quer dizer, não é admissível que não atendam o telefone ao bombeiro durante cerca de 20 minutos. Aquilo foi uma coisa esquisitíssima, foi, como eu gosto de dizer, bizarro. E o nosso país tem muita bizarrice. E aqui, com as questões das grávidas. A última gravidez da minha mulher foi um desespero, porque até ao último dia nós não sabíamos para onde é que íamos. Não fazíamos ideia. Foi desesperante mesmo. Porque as consultas que iam sendo necessárias, íamos para um lado, ora para o outro, ora íamos para Caldas, ora íamos para Louros, fomos a São Francisco Xavier, depois acabou por ser a São Francisco Xavier. E foi muito bem atendida, por sinal. Mas é importante que as coisas estejam esclarecidas. Nós não podemos andar a brincar com isto. Porque, sim, a esmagadora maioria dos partos corre bem. Mas e os outros que correm mal? Em que é preciso uma intervenção séria? A minha primeira filha, por exemplo, não correu assim tão bem. Se não tivéssemos lá um médico na altura, não sei se aquilo se o parto tinha corrido de forma satisfatória. Não sei mesmo. Eu tenho muitas reservas quanto a isso. Mas o que acontece é que nessa altura, em 2019, vivíamos num outro país, em que nós sabíamos que, chegando a um determinado hospital, em que havia obstetrícia, havia alguém para atender. E foi assim, chegámos, foi atendido, está tudo a andar. Siga.
A última já não foi assim. Parece que vivemos já num país diferente, em que tu chegas a um hospital e tu não tens a certeza se vais ser atendido. E isto deixa-nos em desespero. E sim, aos pais também. Eu sei que isto é uma coisa que as feministas não estão habituadas a ouvir, mas os pais também fazem parte do processo. Está bem? Porque sem pai não há criança. Pronto. Mas também as feministas já nem sabem o que é um homem, o que é uma mulher, enfim. Está tudo maluco. Completamente perdidas. Portanto, sim, eu estou plenamente de acordo com esta medida. Acho que devemos ter mais serviços concentrados num único local, ter a certeza que esse local tem os determinados serviços, não darmos aqui feitos malucos à procura do que não existe ou do que pode existir ali, depois já há um serviço ali e há outro serviço lá. Não, nós temos de saber onde nos vamos deslocar. Até para não termos de estar sempre a fazer esta coisa de chamar ambulâncias, porque depois admiram-se, mas nasce tantas crianças em ambulâncias. Claro que nasce. Há tanta gente a chamar ambulâncias porque não sabe a que hospital, a que maternidade se deslocar, é normal que nasçam em ambulâncias. Quando antes, iam maioritariamente de carro. Porquê? Porque sabíamos, ao chegar a determinado local, vou ser atendido. Se fosse preciso, metia os 4 piscas, seguia a viagem. Agora, não sabendo, bem posso ligar os 4 piscas, chego ao hospital, não há ninguém para atender. Como é? Mas pronto. Como eu dizia, espero que isto seja para continuar. No entanto, isto não resolve problemas de médio prazo, quanto mais de longo prazo. Isto resolve problemas de curto prazo. De curto prazo. Nós temos muita gente a correr à mesma quantidade de serviços. E sim, temos mais médicos do que tínhamos, mas temos muito mais gente do que tínhamos. Temos muitas pessoas mais idosas do que tínhamos. Portanto, a quantidade de médicos que nós temos, não é que nós formamos, é que nós temos, não é suficiente para acompanhar o ritmo do envelhecimento populacional e da quantidade de gente que chega de fora ao nosso país de forma quase que disruptiva. Porque uma coisa é um serviço que se adapta de forma gradual e natural. Outra coisa é levar com 1 milhão de pessoas cá dentro, quase que em 10 anos, 1 milhão e tal em 10 anos, ou mais coisa, menos coisa. O serviço não se adaptou a isso. Não foi uma adaptação natural, foi uma coisa forçada. E isso, lá está, cria constrangimentos que estão visíveis e nós podemos fingir que eles não existem. Tudo bem? Nós podemos fingir que as coisas não são o que são. Podemos até ignorar as suas consequências. E nós até podemos ignorar que sentimos as consequências, que elas existem. Apesar de as sentirmos, podemos fingir que não existem. Porque adaptamos a elas. Mas elas existem. Elas continuam lá. E reconhecê-las é um primeiro passo para podermos fazer algo diferente. Ou pelo menos para se poder discutir as coisas de forma séria. E não com os rótulos, os ismos e os istos do costume. Se bem, como eu já referi em outros vídeos, já ninguém quer saber. Já ninguém quer saber de ser chamado ismo ou isto. Já ninguém quer saber, está bem? Mas és um fóbico. Mas és um isto. Ninguém quer saber, está bem? Isso podem me chamar à vontade que eu... Sério, eu lido bem com isso. Até porque, se for em debate, a coisa vai ser engraçada. Posto isto, vamos esperar que a AD continue nesta dinâmica de fazer coisas, porque foi para isso que as pessoas votaram na AD, para fazer coisas e não para fingir que fazem coisas, não para fazer videozinhos de propaganda, para fazerem mesmo coisas. Está bem? Isto é um passo, mas isto é um penso. Isto aqui funciona agora para estancar um bocadinho aqui a correria, mas não funciona a longo prazo. E a longo prazo precisamos de médicos, de enfermeiros, de auxiliares. Precisamos, talvez, de mais serviço privado. Sim, privado. Mas, ao contrário do que dizem os setores mais liberais ou até libertários, não devemos acabar com o serviço público. É que talvez alguns sejam demasiado novos para se recordar disto que eu vou dizer, mas há não muitos anos as pessoas evitavam fugir do privado, exatamente porque os partos no setor privado eram mesmo muito perigosos. As pessoas tinham noção disso, os partos eram perigosos. Hoje as coisas estão diferentes, mas tem de existir sempre um setor público. Mas eu não gosto porque depois é roubo. Eu não quero saber, está bem? Não quero saber. Não gostas porque não gostas? Olha, eu gosto porque gosto. E andamos assim. Está bem? Pronto. Posto isto, espero que tenham gostado do vídeo. Subscrevam o canal, metam o vosso gosto, aquelas coisas todas. E até um dia.